Um fio de cobre tem 8 metros de comprimento a 18 graus Celsius. Determine o seu comprimento quando aquecido a 35 graus Celsius. Coeficiente de dilatação linear. Esse aqui, observe que o coeficiente de dilatação são sempre números bem pequenos, tá? Sempre trabalhando com potência. Uma questão fácil, mas que a gente possa aplicar a equação. Vamos anotar o passo a passo. Comprimento inicial, 8 metros. Comprimento final, não sei. Temperatura inicial, 18 graus. Temperatura final, 35. E o coeficiente é 17 vezes 10 a menos 6. As equações são fáceis, mas essa relação de potência sempre aparece. Então, olha só. Como é que é o nosso ΔL? ΔL é igual a L inicial, coeficiente, variação de temperatura. ΔL é igual a 8 vezes 17 vezes 10 a menos 6 vezes 35 menos 18. Já vou apresentar, pessoal, logo o resultado disso aqui, tá bom? Para a gente não perder tempo. Mas é importante que você calcule isso aí. Se você tiver dúvida na relação de potência, você já sabe o que fazer, entrar em contato conosco. O ΔL encontrado foi 0,00. Esse foi o ΔL encontrado. Logo, o nosso L final é ΔL mais L inicial. L final, comprimento total vai ficar 0,002312 mais 8. L final é 8,002312 metros. Beleza, pessoal? Então, esse aí é o comprimento final para esse primeiro exercício. Você vê que a teoria dele, a equação do exercício de dilatação é tranquila, mas o que complica realmente é a parte matemática, tá? Às vezes no Enem você nem encontra muito isso, essa parte matemática aqui, mas é importante que você faça e que você saiba. Vamos para mais uma questão. Essa questão é uma questão com interpretação gráfica, e tudo que tiver gráfico é muito importante que a gente esteja atento às equações que aparecem em gráfico. Nós temos que estar atento a essas equações, porque gráfico sempre aparece no Enem, é questão certa, seja de física, matemática, biologia ou química, tá bom? Diz assim, o diagrama representa a variação de comprimento de uma barra metálica em função da variação correspondente da sua temperatura. O coeficiente de dilatação linear do material, o inverso da temperatura, é igual a... Então, o que ele quer saber, nesse caso agora, ele quer saber qual é o coeficiente de dilatação linear. Nós já vamos ter que fazer o seguinte, sabemos que ΔL é igual a L inicial, coeficiente de dilatação vezes variação de temperatura. Nós temos o gráfico que tem aqui, ó, no eixo X, representa a temperatura em graus Celsius. Já no eixo Y, apresenta o seu comprimento. Então, o que nós vamos observar? Qual é a temperatura inicial? A temperatura inicial é 0. Qual a temperatura final aqui? 100 graus Celsius. Então, nós já sabemos que ΔT é 100 menos zeros, que é igual a 100 graus Celsius. Beleza? 100 graus Celsius. Agora, nós temos que catar algumas informações. Quem é o L inicial, quem é o L final? Temos que o L inicial é igual a 3.000. O L final é igual a 3.003,6. Só falta o nosso coeficiente de dilatação linear. Todos nós sabemos que ΔL é L final menos L inicial. Nesse caso vai ficar 3.003,6 menos 3.000. Logo, o nosso ΔL vai ficar exatamente o valor de 3,6. Tudo bem, pessoal? Tranquilo aí? Então, agora nós temos que calcular o nosso coeficiente de dilatação linear. De que maneira? Vamos substituir os valores. Vamos substituir aqui, ó. Nós já temos esse cara
que é esse cara. Temos o LI, que é esse cara. Temos o ΔT, que é esse cara. Então, ficou mole, vai ficar, vou trazer para cá, ó. ΔL é LI alfa ΔT, viu aí? Quem é ΔL? 3,6, quem é LI? 3.000 vezes alfa, quem é ΔT? 100, tranquilo? Então ficou 3,6 é igual a 3.000 é igual a 3 vezes 10 a terceira, vezes alfa vezes 10, 100 é igual a 10 ao quadrado. Então, como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar 3,6 é igual a potência com potência, soma, quando está multiplicando. Então, ficou 3 vezes 10 à quinta vezes alfa. Sendo assim, alfa é igual a 3,6 dividido por 3 vezes 10 à quinta. O nosso resultado vai ser, a gente já pode colocar aqui isso aqui, multiplicar, caiu uma casa aqui, isso aqui vai ficar 12 vezes 10 a menos 6 sobre graus Celsius. Se tiver dificuldade nisso aqui, ó, você tem que entrar em contato com a gente urgente. Se não tiver, manda bala, continue, toque os estudos. Vamos para mais uma questão, pessoal. Essa questão aqui é bem cara do Enem, tá? Essa questão ela fala assim, ela trata a relação de coeficiente. Ela diz, ó, o coeficiente de dilatação superficial de um sólido homogêneo e isotrópico é 2,4 vezes 10 a menos 5. Qual é o coeficiente de dilatação volumétrica valerá? Então, o que a gente tem que gravar e saber é que quando a gente estuda coeficiente de dilatação linear é alfa, coeficiente de dilatação superficial é o beta e o volumétrica é o gama, beleza? Então, somente letras gregas. A gente sabe que beta é igual a 2 vezes alfa e também sabemos que o gama é igual a 3 vezes alfa, certo? Se o gama é igual a 3 vezes alfa e o beta é igual a 2 vezes alfa, nós queremos achar uma relação entre o beta e o gama. O que a gente vai fazer aqui? Simples, vamos pegar isso aqui e vamos fazer assim, ó. Então, alfa é igual a beta sobre 2. Vou pegar esse alfa, vou substituir ali. Então, vai ficar assim, ó. Gama é igual a 3 beta sobre 2. Se você substituir agora aqui esse valor de beta, você vai encontrar que gama é igual a 3,66 vezes 10 a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1. Beleza? Então, o que essa questão foi interessante foi tratar essa álgebra aqui de troca de variável até chegar no valor que a gente quer. Beleza? Vamos para a próxima. Vamos para uma questão agora teórica que diz que duas esferas de cobre, uma oca e outra maciça, possuem raios iguais quando submetida à mesma elevação de temperatura. A dilatação da esfera oca comparada com a maciça é... Então, olha só, uma questão que está tratando da parte teórica. E ele diz que ele quer saber a dilatação da esfera oca comparada com a esfera maciça. Primeira pergunta, as duas esferas são feitas do mesmo material, logo as duas esferas elas têm o mesmo coeficiente, nesse caso está falando de uma esfera, o coeficiente é o gama, que é o mesmo para as duas esferas, beleza? O interessante é que ele diz que as duas possuem o mesmo raio. Se as duas possuem o mesmo raio, as duas têm o mesmo comprimento e as duas vão ter a mesma dilatação. Sendo assim, a dilatação da esfera comparada da maciça com a outra, que é oca, vai ser a mesma, porque nós estamos falando do mesmo material. Valeu, galera. Fortes abraços. Até a próxima aula. Tchau, tchau.